Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA, aqui do projeto Vamos Falar de FUM, com a colaboração e transmissão da Bola TV. E para esta semana trazemos mais um episódio, mas não vai ser muito de análises, ver aí jogos, tática, não sei o quê, não. Vai ser sobre mais notícias que marcaram esta semana passada na NBA, notícias, certas novelas ou certos dramas que aconteceram, por exemplo, ali nas terras de Los Angeles e a Milwaukee, exatamente, aí graças ao grande Greek Freak. Mas para comentar estas notícias desta semana, temos aqui o Bruno Tomás, o regresso dele. Já tínhamos saudades dele, não é, grande Bruno? Espero que sim, espero que tenham saudades minhas, até porque os Golden State Warriors ganharam aos Cleveland Cavaliers sem ninguém e com uma equipa da segunda divisão, nomeadamente com o Kuminga, e isso faz com que eu volte, não é? Aquele período em que os Warriors estavam um bocadinho mais em baixo, eu fingi que não podia, não, porque eu não podia a nível mesmo profissional e não estava a acompanhar tanto a NBA. Agora, para comentar os escândalos, estou cá eu, não é? Isso é uma coisa que me agrada muito. Exatamente. Aí o Pat Spencer, parece que não é preciso o Stephen Curry agora, tens o Pat Spencer que faz o trabalho de Stephen Curry. Não estou a brincar, obviamente. Claramente. Claro, nós não precisamos. Quando a ideia é boa, nós não precisamos de ninguém. Também connosco, está aqui o grande Gonçalo. Tudo bem, Gonçalo? Contigo, por aí? Está tudo bem, está tudo bem. Olha, últimos 10 jogos dos Lakers, 8 vitórias, 2 derrotas. O Dominator está a dominar a cena, portanto, tomem lá, chupem haters, tomem lá, vão buscar. Calma aí. Gonçalo, já agora que estás a falar disso, Dominator a dominar a cena, menos contra o Demias. É que sim, vamos ver uma coisa, o Aiton tem de ser humilde, e ele foi humilde nesse jogo. E percebeu, ok, é um rapaz veio da segunda ronda, tem de dar aqui uma possibilidade para ele se poder sentir especial. E foi isso. Porque, repara, foi um jogo que demos ali de barato, porque os Lakers foram para esse jogo com o Austin Reeves, com 4 pedreiros e com o Dominator. Portanto, foi ali um conjunto de pedreiros e duas... Então, o Dominator é o quê? Não é pedreiro, é o quê? Picheleiro, como dizem no Norte? Não, é tipo um pedreiro de segundo nível. Os outros são tipo os serventes, estás a ver? Ele é tipo um pedreiro de segundo nível. Já está numa categoria um bocadinho acima. Mas pronto, mas estamos bem para aqui falar mais um bocadinho de basquete, para falar de uma pseudonovela que já dura não sei quantos anos e da maior estrela de um franchise a ser dispensado porque sim, pronto. Até podemos começar com essa notícia, não é? Acho que toda a gente foi apanhado de surpresa, foi a dispensa do Chris Paul, ainda por cima foi à hora dos Estados Unidos, obviamente às 3 e tal da manhã, até foi graças a um print no Instagram do Chris Paul, quer dizer que foi dispensado e toda a gente ficou assim, o que é que se passa? Ficou tipo a liga em choque, pelo que o Gonçalo estava a dizer e bem, estamos a falar, atenção, provavelmente a maior referência da história da equipa, tipo Chris Paul, que é o que é. Na altura da Lob City era, que é verdade que havia de Andre Jordan, Black Griffin, mas a cara, ou a principal estrela da equipa, era claramente Chris Paul, que veio para os Clippers e, tal como nós já estávamos a desconfiar, ele veio um aninho para os Clippers para o seu ano de reforma, pronto, um ano pré-reforma, vamos dizer assim, que era para a sua despedida disso. Só que, entretanto, ele foi dispensado e veio, entretanto, depois surgir notícias, reportes, a dizer que entre o Chris Paul, houve ali algumas desavenças entre o Chris Paul e a equipa técnica, que o Chris Paul parecia que estava ali a dar ali algumas instruções. Havia, por exemplo, um lance, por exemplo, o Chris Paul deu uma instrução ao Kawhi para defender de uma maneira diferente, que parece por exemplo, o assistant coach, o Van Gundy, não gostou dessa postura do Chris Paul, e houve ali algumas desavenças, que depois chegou ao fim, houve uma reunião entre o Chris Paul e o general manager dos Clippers, que depois terminou até às tantas, lá está, até às 3 da manhã, isto em Atlanta, atenção, a equipa estava, aliás, até no dia seguinte ia jogar contra os Atlanta Hawks, e que depois foi despedido, e o Chris Paul pegou
madrugada pegou, fez um avião e voltou para Los Angeles, onde é a casa dele. Começando por ti, Gonçalo, até foste tu que começaste aqui a dar aqui o primeiro toque aqui no tema. O que é que tens a comentar deste despedimento que, pronto, nós já falámos, bastante nós, que, a meu ver, acho que esta questão de despedimento de Chris Paul e a forma como foi, não gostei muito disso, não é? Pessoalmente disso, e depois então quando foi o comunicado dos Clippers, ainda pior, não é? Sim, foi toda uma situação muito mal, eu não diria mal gerida, porque acho que a situação... Vamos ver uma coisa, a tomada de decisão de querer dispensar um jogador, obviamente parte sempre da equipe e está tudo certo com isso, independentemente de ser uma referência do franchise ou ser um role player, seja o que for. Obviamente as circunstâncias foram um bocadinho estranhas, mas ao que parece, na altura, a equipa dos Clippers teve alguns problemas em termos de fazer a viagem até Atlanta, por isso é que o comunicado ou a comunicação da dispensa veio de madrugada para a equipa neste caso para o Chris Paul. Por isso é que foi um bocadinho estranho, foi às nossas, sei lá, 8 da manhã que veio este comunicado, 3 da manhã lá, mas foi devido a esses problemas que eles tiveram em termos de avião, porque o Chris Paul na altura estava a ir a ver um jogo da sua universidade, do Wake Forest, onde ele fez o seu ensino superior, digamos assim, nos Estados Unidos, e ele estava depois a regressar, ia depois de ter com a equipa a Atlanta. Mas como a equipa dos Clippers teve problemas no voo, eles em vez de comunicarem aquilo em terra, comunicaram aquilo com o diretor das operações de basquete, a comunicar aquilo a partir do avião, e ele depois meteu aquele story, todos sabemos. O comunicado em si também foi um bocadinho estranho, porque, vamos ver uma coisa, de uma forma muito passiva dizer que foi a culpa dele, mas sem dizer que foi culpa dele. Havia depois também a questão desse confronto, digamos assim, entre o Chris Paul e a equipa técnica, questões de trocas defensivas e tudo mais. E também não só por isso, mas também pela questão da liderança do Chris Paul, parecia que a forma de liderança do Chris Paul estava ali a chocar muito com alguns elementos da equipa dos Clippers, seja equipa técnica, seja jogadores. É tal, portanto, toda a situação é uma vergonha, não só pelo contexto, não só pela forma, mas também pelo contexto. Estamos a falar o maior jogador que passou por aquela equipa de LA. É um bocadinho... Acho que não se faz, digamos assim, se fosse um jogador que tivesse problemas, ok, mas sendo um jogador como o Chris Paul, com a importância que teve, e não só agora, mas também no passado, não nos podemos esquecer, quando foi na altura de Donald Sterling e toda aquela polémica relativamente àquelas gravações e àqueles áudios. O Chris Paul foi quem deu a cara, e foi o Chris Paul, juntamente com o Blake Griffin e de Andre Jordan, que quiseram dar o passo à frente e avançar com esta situação. Eu acho que é uma situação vergonhosa. Ao que parece, ele não foi dado um waive a ele simplesmente foi dispensado, portanto ele ainda continua a receber dos Clippers. Eu acho que os Clippers a partir de um certo dia vão dispensá-lo mesmo a sério, e acho que nessa altura há aqui uma possibilidade para outras equipas que necessitem não necessariamente de um jogador para o banco, para jogar muitos minutos, mas para ser uma voz muito ativa dentro do balneário. E lembro-me logo, por exemplo, de uma equipa como Memphis, que eu acho que ele era um excelente encaixe, uma equipa como Atlanta, que eu acho que ele encaixava muito bem, para dar ali um bocadinho o início de uma cultura vencedora na equipa. Portanto, mas enfim, acho que foi muito vergonhoso. Eu não interpreto agora esta sequência de vitórias dos Clippers como ok, agora é que estão a andar bem sem o Chris Paul, não interpreto dessa forma. Mas acho que não se faz. Ainda mais um jogador como o Chris Paul, não só pela importância que ele tem nos Clippers, e também para terminar, mas também, caramba, estamos a falar de um dos melhores bases que alguma vez passou na NBA, um dos melhores passadores na NBA, e acho que toda esta situação é muito complicada. É muito complicada. Exato, e atenção, também estamos a falar dos jogadores que, por exemplo, naqueles questionários que há da GM Survey, ou seja, dos 30 GMs da NBA, e o Chris Paul que já passou, atenção, o Chris Paul não só passou nos Clippers, já passou, lá está, em New Orleans, na altura
que até chamava-se os Hornets, não é? Entretanto, isso passou para Charlotte, Phoenix, lá está os San Antonio Spurs, não é? E nos Warriors, por exemplo, aí do Bruno. Mas o Chris Paul, nesses questionários dos 30 GMs, a maioria ganhava na maioria naquela questão de qual é o jogador ativo que mais, tinha melhor, digamos assim, requisitos para ser treinador, ou melhor habilidade para ser treinador. E o Chris Paul ganhava nessa questão, e atenção, não era por uma margem mínima, não. Muitos GMs consideravam o Chris Paul como próximo grande técnico, digamos assim, daqueles, lá está, como por exemplo o JJ Redick, que está a fazer o seu caminho, ao ser antigo jogador, e agora está a ser treinador, e muitos estavam assim, ou seja, e estou a falar de general managers, não é? Como também colegas de equipa que passou, por exemplo, o Shea, naquele documentário, vamos dizer assim, da Netflix Starting Five, o Shea dizia que o Chris Paul era o padrinho dele e que aprendeu muito naquele ano, atenção, que foi só uma época em que o Chris Paul jogou com o lado do Schroeder, por isso, eu acho, e sobre pegar nessa questão de que, aliás, já houve jogadores, até o próprio Blake Griffin, o Aslan, por exemplo, a dizer que, eu próprio fazia isso. O Aslan me dizia, eu próprio até às vezes chegava a ver no jogador, tu devias defender assim, ou seja, ver aquelas instruções, digamos assim, ou seja, que não é só preciso os treinadores ou o staff, o coaching staff, dar instruções, até os próprios colegas, até mais veteranos, lá estamos a falar do Aslan, não é? Que é a lenda dos Miami Heat, e o próprio Chris Paul, que estamos a falar de um jogador 20 anos disto, da NBA, não é? E lenda, e que vai ser Hall of Fame, não é? E pronto, e às vezes ali os treinadores, pronto, embora parece que ali já havia um mau ambiente, mas acho que foi assim um bocado mal gerido, sinceramente, essas questões todas. Mas Bruno, passando para ti também, gostava de saber a tua opinião sobre isto tudo que aconteceu, a dispensa e também supostas razões desta dispensa. Eu vou começar a dizer uma coisa, que é, se olhem para Chris Paul, podem muito olhar para o que foi e o que é neste momento o Jason Kidd. Uma carreira muito paralela, a forma como vem o jogo é muito paralela. São os dois jogadores que estão no top 3 de roubos e assistências da NBA. Há paralelos muito grandes na forma como eles olham para o jogo e veem o jogo. Às vezes é complicado tu seres um bocadinho maior que o teu próprio treinador e perceberes um bocadinho mais do jogo que o teu próprio treinador. Estamos a ver isso com o JJ Redick e o LeBron, se bem que eles são amigos, mas ter um Chris Paul numa organização que ele sente como dele, e pode muito dizer que é dele, com todo o respeito ao Kawhi Leonard e a outros dos Clippers, o James Harden. Também. Mas o James olha muito mais para. Eu acho que o James é daquelas pessoas que olha para um CP3 e aceita muito mais, principalmente agora, a forma, até porque são parecidos. O James deixou de ser aquele tipo que, e eu acho isso formidável, e volto a referir aqui, que olhava só para as suas estatísticas, para olhar para as estatísticas da equipa. O James mudou por completo a forma como joga. E olhar para o CP3 é olhar para isso durante a carreira inteira. Muito depois a forma como que passou da forma explosiva que atacava o cesto no início da carreira para uma forma mais quase de floor general, ou ring general, como quiserem falar, que o CP3 tem. Acho que é uma forma muito má dos Clippers se apresentarem e terem feito esta questão. Até porque, como sabemos e bem, normalmente a NBA aceita muito mais as lendas e é muito mais assertiva com a forma como tratamento das lendas que outros desportos, seja aqui nesta rede de podcast que temos a Fórmula 1, seja, por exemplo, o desporto mais visto em Portugal, que é o futebol. Há uma aceitação muito maior e há uma desculpa muito maior às estrelas quando se portam mal. O que é que me parece que aconteceu? Pode ter acontecido aqui duas questões, que é, lá está, a equipa técnica sentir de alguma forma minorizada pela questão do CP3,
Mas isso tem uma coisa para dizer, que é falta de... Não é falta de noção, mas que há um bocadinho de falta de orgulho, que é aquela questão que se tens um jogador que pode trazer isso à tua organização, tu deves explorar uma forma de encaixar esse jogador e até, no mínimo, aproveitar ele para, tendo em conta que vai acabar a carreira este ano, até já encaminhá-lo para aquilo que poderá ser um futuro dele dentro da organização como um assistant coach. E não fizeram. Do lado do Chris, pode haver aqui uma questão, e é normal, que o declínio da carreira do Chris Paul, principalmente neste ano, tem sido um bocadinho dramática. E a passagem do penúltimo ano de carreira para o último não tem sido muito fácil. Poderá haver aqui uma mistura entre os dois, ou seja, o CP3 não perceber que, ok, como é que eu posso fazer esta final run de forma que, e atenção que os Clippers obviamente vão ter uma palavra a dizer, seja já na fase regular, mesmo estando a começar muito mal, seja possivelmente conseguirem chegar ao play-in ou aos play-off, que são uma equipa complicada, como sabemos, mas é uma equipa complicada que tem altos problemas desde uma fase muito recente. O Gonçalo falou aqui do James Harden, eu começo a achar que a equipa é mais do James Harden do que o Kawhi Leonard e o Paul George. De forma dramática. É complicado, puseram-se numa situação muito delicada. Os Clippers, que, vamos ser honestos, o ano não tem sido fácil, seja questões fora do corte, seja dentro do corte, e é mais uma para adicionar a esta temporada que tem sido demasiado atribulada para uma equipa que podia perfeitamente ter uma palavra a dizer desde já. Lá está, dentro de campo, concordo, porque, aliás, estão penúltimos da conferência, exato, ali com a mesma vitórias com o Sacramento Kings, mas tem mais um jogo, ou seja, mais uma derrota, e pronto, e depois já aquela questão que toda a liga está a rezar é que os Clippers sejam um bocado bons, não é? Porque senão a pique vai para o Oklahoma, exato, porque a pique dos Clippers ainda está ali para os Oklahoma City, ainda a pagar tal negócio do Paul George, exato, os Clippers não estão a pagar esse negócio ao Oklahoma. E fora de campo, tem na situação da tal investigação da Expiration, não é? Que vamos ver, fala-se que na altura do All-Star em fevereiro ou pós-All-Star é que podemos ter mais novidades e vamos ver o que é que vai sair dessa investigação que a NBA vai fazer. E vamos ver, atenção, porque atualmente acho que os Clippers ainda não jogaram em casa e eu estou curioso para ver como é que vai ser a reação dos adeptos no jogo em casa dos Clippers, sinceramente. Porque até, por exemplo, em Atlanta houve a situação de onde é que está o CP3, houve cânticos, quando foi um lance livre, malta dos Clippers ia ao lance livre, o pessoal da Atlanta a apontar, pronto, um bocado em tom de gozo, é verdade, mas eu queria saber a reação, como é que vai ser na LA, se vai haver também tipo cânticos referentes a isso, estou curioso para perceber, porque realmente Chris Paul volto a dizer, e estamos aqui todos de acordo, é a maior lenda, digamos, dos Clippers, não é? E muita gente, se calhar, eu vi, lá está, tem malta pelas redes sociais a comentar, não só também de Portugal, mas também do Brasil, principalmente do Brasil, malta a dizer que é adeptos dos Clippers por causa do Chris Paul, que foram puxados para ser adeptos dos Clippers por causa do Chris Paul, ou seja, o Chris Paul é uma referência e estou para ver como é que será. Diz, Gonçalo, o que é que tens a eu vi essas pessoas dos que foram adeptos dos Clippers que mudaram na altura de uma outra equipa da LA para os Clippers, porque na altura a outra equipa da LA era muito má e os outros estavam a começar a subir e depois foram buscar o Chris Paul. Se vocês não tiverem a fatura, estão à vontade para regressar a casa, para regressar de facto à vossa equipa, está bem? Porque nós sabemos que, ok, pelo entusiasmo foram ali para o outro lado, mas estão à vontade. E por cima agora não é preciso saírem da cave, é só saírem do pavilhão, irem um bocadinho de carro ali 15, 20 minutos e estão na equipa certa. Portanto, quem tiver ainda camisolas dos Lakers, epá, está à vontade. Está à vontade. Mas repara uma coisa, pelo menos eles não só têm um pavilhão novo, como têm um chão onde se pode jogar jogos de basquetebol. Não é, Gonçalo?
Pois, calma. Não, mas isso aí não. Eu sei o que estás a dizer e discordo, porque isso é um problema geral. Porque toda a gente sabe quando é jogos da Taça da Carica, toda a gente começa ali com o reto na maionese. Gonçalo, eu sou tia, eu acho que respeitava um bocadinho mais a Taça da Carica, tendo em conta que foi a última competição que ganhaste. Eu ainda me lembro, numa altura, sem ser na Disney, não é? De ganhar um título da NBA. Agora, se eu tivesse que ganhar a Taça da Liga. É assim, pelo que eu ouvi dizer, um título na Disney voltando ao mais do que um título normal. Portanto, não Claro vou que por vale. aí. Claro que vale. Vale. O que também vale e como vocês sabem, eu gosto muito mais de um certo entretenimento que outro. A streak acabou. Falando em Lakers. A exato. streak acabou. 1297 jogos, que eram 20 anos, salvo eu, ou praticamente 20 anos, não é? De LeBron James, que acho que era de janeiro de 2007, salvo eu, por isso que só tinha 19 anos, ia fazer, lá está, praticamente 20 anos. Pá, a streak acabou do homem, e atenção, antes dessa streak acabar, tivemos o famoso jogo contra os Suns, não é? Que o LeBron estava mais... O LeBron estava mais entretido, não é entretido, mais focado a estar ali a comentar ou a brincar com a malta do banco dos Phoenix Suns, ou pegar com o Dylan Brooks, não é? Atenção, está a jogar muito bem pelos Phoenix Suns, atenção. Estava mais preocupado que a jogar o jogo pela equipe, que até o JJ Redick teve que gastar um timeout porque o LeBron estava distraído nessas questões e com a malta dos Phoenix Suns. Não. O pior era, ele queria pedir ao LeBron, ele disse ao LeBron, pede o timeout, e ele a conversar com o banco dos Suns. Portanto, adoro. Foi tão bom. Eu acho que o LeBron só faltava uma cerveja, uns termossos e uma mesa. E o gajo estava ali nas 7 quintas, ali a comer um termoço e a beber e a meter a conversa em dia. É incrível. Pronto. E nesse jogo, não sei desses... Diz, Bruno, diz. Gonçalo, estamos nos Estados Unidos, portanto, calma. Vai ser Bud Light e Wings e asas de frango. Exato. Aceita a cultura. Exato. Mas diz Cirilo, porque... Continuando nesse jogo, atenção, nesse jogo que o jogo já estava meio que resolvido, digamos assim, mas o LeBron James, eu tenho que marcar os meus 10 pontos. Ficou lá em campo. Pior, veio da lesão e claramente debilitada. Exato. Há certos podcasts que dizem que foi a ronaldização do LeBron James. Eu não vou dizer quais. Mas talvez. Mas depois houve uma chapada de luva branca de LeBron James e bem. No jogo praticamente a seguir. E isso tem que dar o chapéu a se calhar um dos melhores jogadores de sempre. Exato, que o LeBron James foi mesmo no jogo seguinte, salvo erro. Foi mesmo no jogo seguinte, contra os Toronto Raptors, numa jogada que, atenção, os Lakers estavam empatados, foi pedido um timeout, e depois, lá está na jogada, digamos assim, LeBron James pega na bola, e o pessoal, pronto, o jogo está empatado, e os próprios adversários também pensaram nisso, o jogo está empatado, LeBron só tinha 8 pontos, e atenção, 8 pontos com uma eficácia... meu Deus, uma desgraça, mas pronto, só tinha 8 pontos, o pessoal, a malta dos Raptors e nós também, público, pensaram, pronto, o LeBron vai atacar o sexto para fazer lá os seus 10 pontinhos e game winner e sei o quê. Não, o LeBron passou a bola ao Rui Hashimura, que foi uma bela assistência, atenção, e o Rui Hashimura meteu lá um triplozinho e que deu a vitória aos Lakers e, pelo que foi dito, isto já estava planeado. O LeBron disse, eu vou-te passar a bola, Rui, por isso, Rui Hashimura vai estar, prepara-te para lançar. E foi isso que aconteceu, ou seja, a streak acabou de uma maneira, Bruno, apoteótica. Exato, é poético, não é? Com uma assistência para um buzzer beater. Eu da última vez vi uma streak acabar, vi um senhor com os olhos muito esbugalhados a olhar. Eu acho que desta vez não havia olhos esbugalhados em Los Angeles, estavam todos muito felizes. Foi um excelente game winner. É assim, o LeBron James pode ter muitos feitos. Tem, não haja dúvidas, mas não é de todo um jogador
nem muito função na forma como vou dizer a seguir, nem propriamente burro na forma como olha para o jogo. É certo que quando olhamos muitas das vezes das últimas decisões do LeBron James em jogos decisivos, normalmente há muitos dos resultados são a partir de uma assistência. Nomeadamente um triplo do Sr. Kyrie, Cleveland, this is for you. E outro, estou-me a lembrar do Kyrie porque é mais paradigmático. Eu não sei que não foi game winner, ainda houve um bocado de jogo, mas foi a última jogada dos Cleveland. Eu acho que o LeBron, honestamente, foi a forma de limpar a imagem dele, porque ele percebeu claramente que aquela forma de forçar o jogo anterior prejudicou por muito a imagem dele, e há uma coisa que o LeBron James tem um bocadinho diferente daqueles que comparam mais com ele, que é com o Michael Jordan, que é ele preocupa-se muito com a imagem que o público e que os adeptos têm dele próprio. E foi a forma que ele usou de, não, estou aqui pela equipa. Principalmente quando cada vez mais estamos a ver que a equipa não é dele. E se calhar está neste momento na terceira posição, atrás claramente do Luka Doncic, e começa a estar muito atrás na questão do Austin Reeves. Eu acho que foi a forma que o LeBron James teve de limpar a sua imagem. Será um recorde que provavelmente nunca será batido, vamos ser honestos. É preciso que o jogador que esteja a jogar em questão de jogo durante muitos jogos, mais do que isso, além de ser muitos jogos durante muito tempo, como o LeBron James tem, com uma longevidade de carreira considerável, e mais do que isso, com lesões muito minutas, porque a verdade é que o LeBron James, ao longo da carreira, comparado com outras grandes estrelas da NBA, o período que esteve mais lesionado foi nos últimos anos, ou seja, na fase áurea que temos, se calhar, até aos 35, 36 anos, o LeBron James, desde que entrou na Liga com 18, teve muitos poucos períodos com lesões graves, e mesmo agora, comparando com outros jogadores, é ridículo aos 40 anos. E isto foi a forma que o LeBron James teve de limpar a imagem, e mais do que isso, eu acho que o LeBron James estava à espera que o Rui Hashimura tivesse falhado o triplo, que assim ia para o overtime e assim conseguiam manter a streak intacta. Pois tem, havia essa cena, né? Se o Hashimura falhasse, não há problema. No prolongamento eu marco lá umas pontinhos. O importante é a intenção. Exato. Por exemplo, a questão é de agora quem é que vai bater a streak. Acho muito difícil. Por exemplo, o Kevin Durant, por exemplo, atualmente está com 267 jogos. Porquê? Porque atenção, 260 jogos com essa streak, porque entre 2009 e 2017 fez 562 jogos a marcar, lá está, os mais 10 pontos, mas lá está, em 2017 teve um jogo que não fez isso, e por isso a sua streak foi interrompida. Mas mesmo assim, lá está, se juntássemos, dava, lá está, 800 jogos, ainda faltava 400 e não sei quantos jogos. É muito difícil, e também precisa ser sorte, a sensação. Basta haver um jogo que, imagina, o jogador sofre uma lesão e não volta mais, e só está com 8 ou 9 pontos, e pronto, já foi a streak. Por isso é um recorde realmente daqueles absurdos que não estou a ver, sinceramente, a ser quebrado. E Gonçalo, passando para ti, que tu, lá está, estavas nessa fase de ronaldização do LeBron, não é? Digamos assim, em que tivemos não só esse momento, como no jogo seguinte. Acho que foi mesmo no jogo seguinte, não, Boston. O LeBron foi descansar, atenção, respeitar, o homem vai fazer 41 anos, há que respeitar o jogo seguinte, mesmo que seja contra os Boston Celtics, temos dado descanso ali ao LeBron, não é? E o próprio Luka Doncic também não jogou, mas isso foi por questões de ele ia ser pai pela segunda vez, lá está, aí teve obviamente de se ausentar. Mas este jogo mais recente contra os Sixers, o LeBron apareceu aí em boa forma, não é? Aí, claro, o Austin Reeves, coitadinho, estava ali depois de ter que jogar contra os Celtics, carregar a equipa toda, pronto. Mas LeBron, lá está, como os americanos dizem, vintage LeBron, não é? Mas isto, atenção, não vai acontecer em muitos jogos, e acho que o próprio LeBron também, obviamente, só vai fazer estes jogos de longe a longe, e se calhar em jogos mais decisivos, por exemplo, da NBA Cup, não é? Eu antes de mais quero dar um apreço a esses podcasts que começaram a falar na ronaldização do LeBron, porque isto foi claramente para provocar o King, para picar aqui um bocadinho o LeBron, para ver se o LeBron acordava. E resultou. Parece que não, mas resultou.
pelo que eu ouvi, foi um bom tema de conversa nesse podcast, mas foi mesmo para provocar, para ver se ele começava. E começou com o Toronto, que é um facto, acabou a streak, mas foi ele que deu a assistência para o Game Winner. No jogo com o Boston, pronto, não jogou porque também era contra uma equipa de aleijados. E depois agora neste jogo contra a Philadelphia. Equipa de aleijados. Então olha lá, o Tatum está no estaleiro. Aquela equipa também das livre. É verdade, estão a jogar bem, é um facto. Mas pronto. Respeita. Não, agora falando a sério, respeita o Nesca, que fez um jogo do Catan. É certo que é contra o Dominator, mas foi um jogo do Catan do rapaz. O Aiton também não pode jogar mal todos os dias, também na vida tem que ele joga muito mal, foi o caso. Mas pronto, mas bem, eu por acaso tenho jogado bem, mas tudo bem. Bom, mas sim, contra a Filadélfia, voltou aqui a aparecer. Teve ali uma sequência na segunda parte que arrancou com 10 pontos seguidos, não estou em erro. Depois também teve aquele quarto período também bastante importante para ele. Eu acho que é uma questão, e o Bruno tinha falado disso bem quando ele regressou contra os Suns. Ele estava claramente, não estava claramente a 100%, isso é óbvio. Acho que também, à medida que ele vai regressando de lesões, até mesmo recuperando jogo para jogo, nem sempre vai estando a 100%, porque já não é esse tipo de jogador, já não tem essa capacidade, apesar de ser o LeBron. Também com ciáticas e com artrites e com artrose, ele já parece um velho de 70 anos preso num corpo de 40, mas pronto. Mas ele claramente tem de fazer uma gestão cada vez mais cuidadosa do seu físico. Parece-me claramente não vai ser jogador. Ele neste momento está com médias de 14 pontos e 7 assistências e 3 ressaltos. Eu estranhamente não me chocava se não andasse muito longe dele no final do ano estar a fazer um pouco mais de 20 pontos por jogo e depois dando o seu contributo em ressalto e assistências, porque parece-me que ele... Até mais assistências do que ressaltos. Sim, exatamente. Até porque neste momento, e isso tem acontecido muito bem nos Lakers, eles estão a aproveitar muito bem a altura do Luka Doncic. O Luka tem sido, se calhar, o principal ressaltador dos Lakers, até porque do outro lado tem o DeAndre Ayton, mas pronto. E o LeBron, vamos ser honestos, tudo o que seja saltos tem um impacto muito maior em joelhos e torna-se muito mais libertador. E basicamente o que cada vez mais vai ser o LeBron, é o base criador dos Lakers, para espaçar mais e até às vezes jogar off-ball, deixando o Luka ter a bola na mão em menos chave e jogar um bocadinho mais off-ball, estar ali mais preparado para o catch and shoot. Sim. É a idade pesa. Claro. Sim, claro. Mas é isso. Eu acho que, fora brincadeiras, obviamente sabemos, acho que toda a gente percebe que ele não vai conseguir dar aqueles grandes jogos que nos têm habituado nos últimos 20 anos, mas aqui e ali, quando necessário, toda a gente sabe que ele, nos momentos decisivos, aparece, seja a fazer assistências ou a marcar pontos, como foi agora o caso do jogo em Filadélfia. Mas é o que é. Não, acho que a equipa neste momento, e já tinha comentado isso, a equipa neste momento é muito mais de Luka e Austin Reeves do propriamente de LeBron. E já para não falar que ele é o último ano de contrato, tenho algumas dúvidas que o futuro dele na próxima época passe pelos Lakers, mas isto é apenas uma convicção minha. Eu acho que ele para o ano não vai estar em LA, não necessariamente por estar chateado com a equipa, mas sinto que ele poderá para o ano ir para outro local, tentar fazer mais uma época ou duas e depois pendurar as sapatilhas. Mas se ficar em LA, seja por um contrato mais pequenino, mas isso são outras conversas. Mas parece-me que é isso. A equipa neste momento está muito mais virada para Luka e Austin, e até mesmo a construção da própria equipa também dá para perceber isso perfeitamente. A equipa neste momento, para teres um jogador como o LeBron, tens de ter ali uma série, tens de ter um poste, no caso do DeAndre Ayton ou do Anthony Davis ou do Jackson Hayes, ou seja o que for, do que necessariamente um poste mais espaçador, digamos assim. E depois ao redor do LeBron, ter jogadores que saibam defender, saibam marcar 3 pontos, porque o LeBron passa muito tempo com a bola na mão. E tendo um Luka neste caso,
o Luka sempre se habituou, sempre teve bons bases ao seu lado. Jalen Brunson, Kyrie, agora o Austin Reeves. Portanto, parece-me neste momento a construção da equipa está mais virada para o Luka Doncic, e é aquela timeline complicada entre apanhar a timeline do LeBron com apanhar a timeline do Luka, que no início da época se via como uma grande dificuldade, porque era complicado conjugar as duas coisas, mas neste momento as coisas não estão a correr mal, a equipa até não se está a dar muito mal com os três dentro de campo, apesar de defensivamente dos jogos que têm jogado os três juntos, a equipa não está nada bem defensivamente, e isso acho que é mais que óbvio, mas novamente é aproveitar o LeBron nestes momentos enquanto o temos, não há muito mais a dizer, mas muito apreço a quem falou na ronaldização do LeBron. Sim, mas sim, o LeBron, concordo com o que vocês dizem, vai ser tipo a terceira peça, e atualmente, como vocês estão a dizer, e bem, por agora está bem com os três, e é basicamente o jogador que distribui mais as bolas, vai fazendo alguns lançamentos, mas já não é, aliás, não é o mesmo jogador que foi, por exemplo, lá está em 2007, totalmente diferente. Já não ataca tanto ao cesto, já não faz tantos drives, já não é, digamos assim... Nem é o mesmo jogador que, por exemplo, ganhou o título. Portanto, nós estamos aqui a brincar com o título da Disney World, não é o mesmo Sim, jogador. Há mais difícil para o LeBron neste momento navegar bloqueios, jogar pick and roll ou bloqueio direto com um posto. Até mesmo quando o AD ainda estava em Los Angeles, e lá está. É impossível. É impossível. Nós nunca vimos, que a verdade é que nunca vimos o que estamos a ver com o LeBron James. Sim. Um jogador que se manteve, se calhar, no top, vou dizer, 20 da liga durante 20 anos. Durante a carreira, é a realidade. A carreira dele, se formos a ver, até agora, ele teve sempre, lá está, além de BAs, que é top 5, top 10, top 15, teve sempre ali. E merecidamente, atenção, merecidamente. Por isso é realmente uma carreira extraordinária. E eu concordo contigo, Bruno, nem preciso recuar muito tempo atrás, basta ver, lá está no tempo da bolha, vamos dizer assim, aquele e o Anthony Davis, não é? Aquela dupla, pick and roll sempre, e depois o Brown aproveitar e atacava também muitas vezes ao sexto, e agora já não é tanto assim. E é normal, atenção, a idade faz parte, não é? Faz parte. Agora, vamos passar para Milwaukee, para também outra novela, digamos assim. Novela essa que, atenção, isto já tem alguns capítulos. Já no verão... Novela essa que me fez neste podcast cantar Leandro. Não posso esquecer. Eu cantei a Leandro graças a esta novela. Acho que não sei qual é que eu vou cantar desta vez, mas isto para mim é um musical. Para mim, Milwaukee é um musical. Exatamente. Em que Giannis, primeiro de tudo, pegando no que aconteceu na semana passada, primeiro de tudo, Giannis apagou das suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, fotos ou publicações referente aos Bucks. Só havia duas, atenção, não pagou tudo, só tinha duas coisas que ainda tinham, lá está, que eram, faziam parte, lá está, dos Bucks, ou quando ele a jogar os Bucks, que era o título da NBA e a Taça da Carica, exato, NBA Cup, quando ele ganhou, tinha lá essas duas fotos. O resto, basicamente, era, pronto, coisas da família, coisas da seleção grega também, obviamente. O resto dos Milwaukee Bucks foi tudo à vida, e claro, obviamente isto fez levantar aqui muitas questões, e depois começou a vir notícias a dizer que Giannis pronto, já estava-se a fartar, e que entretanto ia haver reuniões e não sei o quê, ou já estava a haver reuniões em Milwaukee e não sei o que mais, mas à partida, atenção, pronto, chegou essas notícias todas, e um bocado também contraditórias, porque também houve notícias que afinal Giannis ainda não meteu o seu, ou seja, não publicamente não meteu, que isso é verdade, atenção, publicamente o Giannis não fez nenhum pedido de troca, nem nada, mas sem notícias, lá está, contraditórias, essas coisas todas. E, entretanto, num jogo que foi logo a seguir a essas controvérsias todas, sofreu uma lesão sozinho, exato, e que vai ficar parado durante 2 a 4 semanas, ou seja, a probabilidade de Giannis jogar no jogo na semana de Natal fica reduzido. E depois, nesse próprio jogo, Doc Rivers, que foi questionado, atenção, mas o Doc Rivers, que atenção, malta que já segue nos podcasts, e acho que está tanto o Bruno e o Gonçalo, não somos adeptos do Doc Rivers, normalmente que ele faz em campo, mas ele aqui teve uma postura
e acho que tem uma resposta, digamos, bem e a defender, digamos, não só a equipa como também o próprio jogador, que diz que pá, não houve reunião nenhuma, que as coisas vão se ver e atualmente o Giannis é jogador dos Bucks e está aqui e é para jogar e sente-se bem a jogar aqui. Porque acho que pronto, foi uma boa resposta do Doc Rivers, ao contrário de algumas, por exemplo, que ele fez durante a sua carreira, como ter Ben Simmons debaixo do autocarro. Isso já foi uns anos atrás, aí, quando não estava em Filadélfia. Mas entretanto estamos assim, estamos um bocado no impasse. O Giannis atualmente está de fora por lesão e vamos ver, atenção, porque não vai haver trocas agora, porque há muitos jogadores que, por exemplo, não estão elegíveis para ser trocados. Há questões da Aprons e essas regras todas também, mas é uma questão que realmente isto não vai ser. Atenção, que estas notícias dos Giannis já não são novas, que depois, entretanto, voltou-se a falar das questões do verão, que Giannis havia ali uma conversas algo iniciais com a equipa do nosso amigo Rafael, dos New York Knicks, que houve ali umas conversas, mas lá está, iniciais, mas que não houve assim grandes avanços, porque New York Knicks, por exemplo, tinha a questão, lá está, de não poder, por exemplo, trocar o Michael Bridges, tinha renovado, nem alguns jogadores, por exemplo, que eles tinham contratado na free agency, e Abuzela, Shamet, por exemplo, Clarkson, não podiam ser trocados, ou seja, limitava uma possibilidade de avançar, digamos, essas conversas de trocas, e acabou por, ok, o Giannis vou ficar aqui em Milwaukee, e eu suspeito, como eu disse para vocês, no nosso grupo, por exemplo, do WhatsApp, não é? Suspeito que qual foi o dia que ele decidiu, que foi o 31 de agosto. Porquê? Porque foi na altura que os Milwaukee Bucks contrataram o Thanasis, o irmão dele. Por isso eu suspeito que foi nesse dia que ele decidiu ficar em Milwaukee. Mas pronto, entretanto, vamos ver o que é que vai ser. Acho que vai haver mais capítulos, obviamente, e depois com o aproximar da trade deadline, acho que vai ser inevitável. E sim, eu acredito que também após esta semana, assim, coisa, deve ter havido já algumas chamadas em Milwaukee, só para saber como é que está a situação de Giannis, porque pá, estamos a falar, atenção, do jogador top 4 ou top 5, melhor jogador do mundo atual. Pá, e candidato de crónica MVP, aliás, já foi candidato a finalista durante, já não sei quantos anos seguidos, se é 4 ou 5 anos seguidos, uma coisa assim absurda. Bruno, o que é que tens de comentar desta novela toda e que cântico também tens? Agora para estes episódios. O que falar sobre os Bucks, não é? A não ser que sejam uma casa a arder. Décimos da conferência, com 10 vitórias, 15 derrotas. Exato. Um excelente recorde. E eles passaram uma fase de 8 derrotas seguidas. Houve uma fase de 8 derrotas seguidas. Quando foi quando Giannis, lá está, também esteve aí de fora também. Ok. Vamos assistir. Eu vou ao contrário do Cyril, ainda acho que se calhar o Giannis acaba a época em Milwaukee e depois sim é trocado, porque isto parece uma relação demasiado de amor-ódio entre as duas partes e parece que tentam sempre reconciliar até a última a última do possível. É que ainda por cima temos a questão do Giannis dizer que só quer ser trocado para a conferência Este, porque deve ter medo de jogar com equipas a sério na Conferência Oeste, ou então ser completamente diminuído face aos outros dois candidatos crónicos a MVP do outro lado, o Nikola Jokic e três, na verdade. Nikola Jokic, o Luka Doncic e o Shai Gilgeous-Alexander. E depois é aquela questão que parece um patinho feio comparado com os outros todos. Eu acho que vai haver equipas que vão tentar tudo. Eu não sei o que é que Filadélfia vai tentar trocar para ter o Giannis, mas acho que ainda são capazes de tentar vender que o Embiid tem os joelhos em condições para ver se Milwaukee aquilo é uma casa tão arde que são capazes de aceitar o Embiid numa de não, nós conseguimos reconstruir o joelho com peças de Legos e ele vai jogar de forma concreta. Não sei. Malta, é aquela discussão que eu acho que é uma clara noção de ninguém sabe o que é que vai acontecer.
ninguém sabe o que é que se passa na cabeça do Giannis. O Giannis tem sido engraçado nos últimos anos que o Giannis passou de ser, se calhar, o menino bonito da NBA, no sentido da forma como se apostava. O Luke era muito mais o bad boy, no sentido mesmo da forma como virava para os adversários, da forma como se dirigia na comunicação social, e agora, claramente, o vilão tem sido o Giannis. E acho que o Giannis também está a aproveitar isso, e a forma como melhor de aproveitar isso é falarem dele. E é o que está a acontecer. Tudo é pensado, e claramente a retirada de fotos muito precisas de tudo o que tinha a envolver os Bucks é uma resposta à Liga para começarem com as negociações. Ao contrário do que aconteceu em Dallas, pelo menos parece-me que Milwaukee vai ouvir mais propostas que Dallas, até porque parte do próprio jogador e não do franchise. E eu acho que isto é excelente para suponhamos, mas de sumo propriamente dito, estamos exatamente iguais do que estávamos, se calhar, no início da temporada. Sim, acho que chega ao fim, estamos no mesmo ponto zero, vamos dizer assim. Mas ao menos é como disseste uma coisa bem, ao menos Milwaukee não fez como certo Nick Harrison, não é? Só ligou para uma pessoa e O quê? Não, é foi. impossível. Isso aconteceu, não pode, não acredito. Pronto, Não, mas atenção, não podemos dizer que é Milwaukee a falar bem, porque todos nós sabemos que o Luka não queria ser trocado, ou seja, isto é o próprio Giannis a pôr-se. Portanto, não vamos dar aqui tanto crédito à organização dos Bucks em comparação aos Hawks. Exatamente. Gonçalo, o que é que também tens aqui a opinar sobre esta situação do vai, não vai, Giannis se farta-se ou não farta-se, ou acaba a ficar a época toda, depois vê-se, ou na trade line temos negócio. Queres dar o teu comentário sobre isso tudo? Eu começo por dizer o seguinte: eu gostava que os Bucks tivessem um Nico Harrison para mandar este gajo para uma equipa horrível, só para receberem o máximo possível por ele, estarem-se a borrifar para os Giannis e trocarem o rapaz. Por um motivo muito simples. É esta conversa do vai, não vai, do estou para sair, mas afinal fico, já dura, se calhar, desde 2022, que foi a época assim eles terem ganho o título, em que houve um claro desinvestimento na equipa e já desde essa altura que andamos aqui com conversas passivo-agressivas do género e declarações passivo-agressivas de eu fico, mas não sei o quê, mas a equipa. E depois a equipa continua a desinvestir e ele continua com estas declarações passivo-agressivas. Man, se queres ir embora, vai. Tipo, não, vai, ponto final. Mete no mercado porque eu asseguro que vão haver 29 equipas na NBA interessadas em trocar pelo rapaz. Mesmo aquelas que não tenham absolutamente nada, mas vão querem tentar fazer alguma coisa com os Bucks. Porque todas estas declarações e depois a retirada das publicações, vêm as declarações do Doc Rivers, vem antes aquele reporte do Shams em que tens o empresário e o Giannis que se vão reunir com a equipa para discutir o futuro. Depois tens declarações do Giannis a dizer não, mas eu se for para ser atropelado, ou não sei, pronto, aquelas expressões de atropelar por um carro para depois estar aqui com a equipe e não sei o quê, eu vou estar. Mas depois, ao mesmo tempo, tens próprias declarações e próprias maneiras de estar do Giannis que indicam claramente que ele não está satisfeito. E já para não falar que temos um homem que ficou completamente chateado com a equipa, e isso é público, a partir do momento em que eles disseram: olha, vamos dispensar o Dame só porque está-nos a apetecer e vamos buscar o Miles Turner. Que atenção, trocar um pelo outro é uma decisão. Eu respeito. Agora, não só essa dispensa do Dame e depois um claro desinvestimento na equipa, em que o Giannis está juntamente com vários jogadores que estão num patamar abaixo do Dominator, que são pedreiros autênticos, tirando o Ryan Rollins, que pronto, até está a jogar bem, mas tudo bem. Mas os jogadores neste momento não estão a contribuir com nada para a equipa. E começas aqui a ver estas questões, e já para não falar que no verão houve um grande interesse por parte dos Knicks em ir buscar o Giannis,
isso não se consumou porque eles na altura preferiram dar renovar com o Mikal e buscar outros jogadores que, na minha opinião, até acho que não foi uma má decisão, olhando para a big picture, acho que até não foi uma má decisão. Mas temos toda esta situação que neste momento eu acho que ninguém consegue dizer outra coisa que não seja: estás chateado, vai à tua vida. Seguramente há equipas com jogadores e piques atraentes o suficientes para os Bucks aceitarem e vai à tua vida. Obviamente que tens de ir com o apêndice do Thanasis, que eu acho engraçado que a malta fale no LeBron e no Bronny James, mas a malta esquece que o maior caso de nepotismo na NBA está em Milwaukee, porque o Giannis não vai a lado nenhum sem o irmão. Aquilo parece quando E bem, até porque imagina, ele se calhar é a boleia dele. Portanto, tu estás aí a falar, o homem tem um irmão como boleia e tu estás a falar mal. É um bom irmão. O homem Diga, que Sirio. continua a ter maior média de faltas que lançamentos concretizados. Respeito. Malta, eu só quero dizer uma coisa, que é, há uma equipa que, se eu fosse eu, estava neste momento a ouvir e ninguém fala deles. Veja a quantidade de coisas que os OKC podem meter ao barulho e ficar clientes. Pois, exato. Contratos. Eu ia dizer outra. Quem? Vais dizer os Lakers? Vais dar quem? O Dominator. Pá, vais vender o Dominator. Gab Vincent, o Yashimura. Opa. Não. Eu era uma troca muito simples. Era trocar nepotismo por nepotismo, que ia o LeBron e o Bronny, e eu recebia o Giannis e o Thanasis. Pelo menos para abanar a toalha, o Thanasis é bom. Mas... Sim, porque... iam sentir falta. Não, uma coisa engraçada... Deixa só dizer uma coisa, Gonçalo. Porque só por exemplo, quando a malta faz, até os próprios malta, o povo, faz mock drafts nos sites, nas trainings aparece Giannis e logo a seguir aparece Thanasis. E até os mídias americanos, sites, ou lá está... tipo, lá está ESPN, sei que quando comentam a troca e fazem também simulações de troca dos Giannis, metem os dois. É incrível que eles metem os Giannis e Thanasis. É tipo uma coisa absurda. Vão jogar Fantasy. Se jogarem Fantasy, se draftarem logo o Giannis, a seguir aparece logo automático. Segunda pick, Thanasis. Exato. Giannis, e aí o Thanasis também vamos meter porque é provável. Tal, é sempre lá mas continua, Gonçalo. Não, tudo bem. Eu acho que, e espero que não aconteça para bem da Liga, mas temos de olhar para uma equipa como os Spurs, que tens ali um De'Aaron Fox, tens ali uma série de bases nos Spurs que estão prontos para dar o salto, e os Spurs simplesmente podem dizer: olha, meus amigos, estão aqui umas 3, 4 picks de primeira ronda, está aqui o De'Aaron Fox, podem levar praticamente tudo, exceto o Wemby e o Devin Vassell, que parecem claramente os dois para o futuro. O resto podem escolher à vontade que nós damos, e depois ficamos com o Giannis. Eu não quero que aconteça, porque eu já estou farto de ver demasiado talento no Oeste. E eu quero acreditar, e acho que o Giannis irá, se calhar no verão, ser trocado. Não me parece que seja a meio da época, porque hoje em dia, com esta questão das aprons e com estas restrições financeiras que existe, ir trocar por um jogador que recebe à volta de 50 milhões por ano envolve aqui uma grande ginástica financeira, uma grande ginástica em termos de trocas. E mesmo os Knicks teriam se calhar de envolver aqui mais uma ou duas equipas para poder fazer a troca acontecer. Mas é só mesmo... É uma questão... É que é uma coisa... É uma passiva agressividade dele. Já há uns anos para cá que... Tipo, das duas uma. Ou bates o pé e dizes basicamente aos Bucks o que é que tu queres, ou sais, porque eu acho que ele tem essa leverage para poder marcar a sua posição nos Bucks, porque se calhar, tirando aqui o Oscar Robertson e o Kareem Abdul-Jabbar, esse é dos jogadores, do maior jogador do franchise dos Bucks, deste franchise. Eu acho que ele tem margem de negociação, digamos assim, para simplesmente chegar à sala de reuniões, bater no pé e dizer: meus amigos, eu quero ficar, porque eu acho que eu quero ficar. Não parece que seja daqueles jogadores de ser um troca-tintas e ir para outra equipa qualquer. Mas se ele quiser ficar, tem de marcar a posição e tem de dizer: meus amigos, para ter sucesso, necessitamos de um tipo de plantel destes. Preciso que me vão buscar um jogador que seja assim, um outro seja assado, um outro seja frito, um outro seja cozido. E a partir daqui construir alguma coisa. Porque
este momento foi claramente para desinvestir. Tenho a sensação que para o ano vai ser mais do mesmo, não vai haver um investimento por parte da equipa. A equipa, em termos de plantel, é muito curta, apesar de ter os jogadores aqui em bom destaque, mas é uma equipa muito curta. Mas é isso. Pronto, esta época em si, já sabemos que esta equipa não vai ser um espingarda, porque não tem plantel. Mas, epá, man, se queres ser trocado, vai à tua vida, por favor. Vai. E, epá, eu trocava para os Nets. Só mesmo porque apetece-me, estás a ver? Os Bucks querem picos. Eu começo a achar que pode haver aqui uma probabilidade muito grande de acabar a experiência de Jaylen Brown, Jason Tatum. E mais não digo. Ui. Olha. Ninguém fala disto, mas mais não digo. Sim, atenção, bem interessante. Mas lá está, até lá vai aparecer, e é como digo, acho que na mesma vai haver. Já agora, Bucks, eu tenho um Kuminga para trocar. Podem levar o Kuminga, aquele jogador de two-way que fez um jogo parvo. Nós ficamos com o Thanasis e o Kuminga. Temos o Kuminga. Exato. Tens de meter mais alguma coisa, atenção, mais um. Não, vai ser o Kuminga. Vamos renovar com o Kuminga por 820 milhões de euros por época. Que é para fazer metros de salário. Exato. Mas sim, o que eu queria dizer é que até lá, até a trade deadline, vamos ver, mas é como diz o Gonçalo, e tem partido mesmo desejo, atenção. Não queria nada do Giannis no Oeste, porque isto já está tão desnivelado. Mais uma grande estrela para o Oeste é muito difícil, mas vamos aguardar e, entretanto, quando acontecer alguma coisa, vamos estar aqui também para comentar isso. Vamos então entrar aqui para as pedidas, maltinha. Agradecer, lá está, a quem esteve aqui a ver e a acompanhar aqui o episódio desta semana. Vejam o NBA Cup, atenção, começa esta semaninha, digamos assim, aí os jogos aí, quartos finais, meios finais, apoiar aí. Os meus médicos vão estar lá, o do Gonçalo vão estar lá, acompanham essa semana. Sigam as redes sociais aí do Vamos Falar de FUM, atenção. A Fórmula 1 já acabou, mas nós ainda vamos estar aqui. A NBA, isto é sempre a andar. E atenção, também há outros podcasts também aqui do projeto que vocês podem acompanhar. E por fim, quem estiver lá está a ver nas plataformas, lá está do Spotify, Apple Podcast ou YouTube, deixam lá o likezinho aí no YouTube e deixam também as 5 estrelas, pá. 5 estrelas, porque nós somos gente de 5 estrelas, não é? Somos gente aí de 5 estrelas, não é, Bruno? Aqui, deixa lá que nós somos todos Thanasis para cima. Exato. Thanasis e Brony, atenção. Thanasis e Brony. Aqui não há nepotismo. Ninguém aqui é primo de ninguém, ninguém aqui é filho de ninguém. Exato. E por isso regressamos então para a semana. Malta, à partida deve ser para comentar esses tais jogos, que é por isso que eu toquei na NBA Cup. À partida vai ser para comentar esses jogos aí da NBA Cup, os quartos de final e também à partida das meias finais, salvo vai ser nesse fim de semana, e estaremos aí de regresso aí neste podcast onde só fala apaixonadamente aqui de basquetebol. Fiquem bem, maltinha, grande abraço.